Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, Renato. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui. Boa tarde. Gente, meu nome é Lorena Ribeiro, sou consultora, marketóloga e comunicóloga e venho aqui hoje falar da nossa próxima viagem de transatlântica, que vai ser em março de 2027, do dia 7 a 14, pelo Costa Diadema, onde nós vamos conhecer, para quem não conhece, Itajaí, que fica no Rio Grande do Sul, não, Santa Catarina, desculpa, pertinho lá de Balneário de Camboriú. Vamos conhecer Montevidéu e Buenos Aires. Se você é turista, palestrante ou quer fazer negócios nas câmaras de comércio em Montevidéu e Buenos Aires, vem com a gente. Ou seja, nós temos aí uma diversão e negócios para todo mundo, onde você encaixa ali os negócios com turismos aí, turismo do Café Dela. Sejam bem-vindos. Renato, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, é um prazer estar aqui, prazer dessa entrevista e falar um pouco aí da minha história, do meu trabalho, compartilhar cases, né, histórias de sucesso aí, com certeza. Maravilha. Onde o senhorito nasceu? Me conta. Bom, eu nasci em Belo Horizonte mesmo, né? Eu tenho 38 anos, nasci em BH. Minha mãe, né? Meu pai é de Belo Horizonte, minha mãe é do norte de Minas, né? Região de Pedra Azul. Pedra Azul? Lá do Paulinho? Paulinho Pedra Azul, isso mesmo. Nós personalidade já. É sério, que Ele legal. É maravilhoso. Grande personalidade da região e boa parte da minha família é de lá, meus tios, tias, primos. E eu nasci aqui em BH, né? E nasci em 87. Aham. Logo ali. Exatamente, né? Já estou aí com alguns anos aí acumulados, né? E desde cedo, né? Eu já tinha falando um pouco, né, da minha história, eu já tinha já muita habilidade, tanto em leitura, eu sempre fui muito curioso, né? Desde a época de escola, frequentando muito biblioteca, e também na questão da comunicação, né? Eu fui aquele aluno que a mãe era chamada o tempo todo porque tá conversando demais em sala de aula, né, e tal. E eu realmente já tinha essa coisa da comunicação, né? Bem aflorada, digamos assim. Fez rádio? Não fiz rádio. A voz não fiz rádio. Já falaram isso contigo? Muitas vezes. Locutor, Realmente, né, já me falaram muito isso. Cantou na igreja? Na igreja não, mas já tive banda. Quando eu tinha ali meus 16, 17 anos, eu tive uma banda na adolescência e era vocalista. Gente, tive duas bandas, na verdade, né? Tive uma banda de fantasy metal, né? Ali na adolescência, e depois uma banda de pop rock, e depois todo mundo foi... Eu comecei faculdade, os colegas começaram faculdade também, cada um foi seguindo sua vida, então... Acabou a banda, né? Acabaram as aventuras musicais. Tô falando que você tem um vozeirão, hein? Pois é. Você tocava ou cantava? Cantava, era vocalista da banda. Que legal! Então já tinha uma predisposição a essa questão da comunicação, né? E enfim, né? Fui estudando, né? Depois eu entrei para a UFMG, Universidade Federal. Aqui mesmo, em BH? Em BH. Olha. Curiosamente, um dos cursos que eu pensei na época foi Direito, né? Já se falava, você tem vocação para comunicação, Direito seria uma área interessante. Mas ainda assim, eu analisei as disciplinas, né, dos cursos, e o curso que mais chamou minha atenção foi o curso de Ciência da Informação, também chamado de Biblioteconomia, né? Isso. E fiz a graduação, né, nesse curso, ali meus 18, 19 anos eu entrei, já muito cedo, e fui estudando, trabalhei na área e depois fui conhecendo aí os negócios, né? A gente pode se aprofundar um pouco nisso, mas eu fiz uma transição ali da área mais ligada à ciência da informação para a área de negócios, né? Mas volta um pouquinho. Você tem quantos irmãos? Eu sou filho único, não tenho irmãos. Você é filho único, rapaz? Único, olha, filho único. Seu pai e sua mãe moram aqui? Isso, são separados, né? Mas moram aqui, vivem aqui. E você já é casado? Já sou casado, esse ano nós fizemos 11 anos de casamento, né? E nos casamos em 2015. Agora a gente tá vindo aí, a primeira filha, né, da gente, que né? Ótimo. E é isso, né? Estamos aí numa jornada já de 11 anos, que passaram muito rápido, inclusive. Você me contou mesmo. Sim, logo você já vai ser papai. Exatamente, já tá às portas, né? Que alegria, né, Renato? Com certeza. Eu fui mãe mais velha, eu fui mãe com 40. Porque eu já tinha alguns problemas, mas Deus a provisão foi certa, porque a gente casou, com um mês nós engravidamos. Então foi muito rápido para minha idade, né? Então, se você foi aos 40, sua filha tem o quê? Uns 10 anos? Eu tenho um menino. Anos? Seu filho, né, no caso? Não, vou fazer 55, eu tenho 14. Não parece, não.
Eu vendo colágeno, né, Renato? Pois é, então aí já é o seu rosto já é a venda, né? Já é o marketing, né? Tem 7 anos que o colágeno mudou a minha vida, do meu marido e da minha mãe. Ah, que legal. Porque eu não tinha articulação com muita dor, fui atleta, né? Uhum. E aí eu tive os benefícios externos também. Então, menos dores, o Marcelo hoje faz 3 esportes, ele não tem o menisco, e minha mãe tinha dor de coluna. Minha mãe com 80 anos dança até hoje. Que legal, hein? Fantástico. Não, o colágeno veio assim, resolveu, né? Bacana. Bom saber que quando eu pegar os 45 ali, eu já vou atrás do colágeno. Você sabe que a gente tem que repor colágeno de alto nível, né? De alto padrão, a partir dos 25 anos. É mesmo? Só que eu comecei com 47. Então tem benefício já desde os 25. Que legal. Porque a gente não produz, né, mais colágeno. Ele vai, à medida que você vai, principalmente quem faz esporte, oxida mais, você perde mais colágeno. Interessante. E você tem 28 tipos no corpo aí, né? Que legal, que legal. Bom, mas enfim, voltando aqui. E então você já vai ser papai logo logo? Sim, que exatamente. E o seu curso superior, qual foi que você fez? Então, quando eu entrei na faculdade, eu fiz uma graduação de biblioteconomia. Biblioteconomia e ciência da informação, né? Tá, aí você fez uma transição. Isso. Aí o que acontece, né? Falando assim, profissionalmente. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos, né? Eu fui office boy. Foi meu primeiro trabalho, né, de carteira assinada. Mas ali eu já tinha alguns objetivos, né? Eu já pensava já em empreender, em ir para uma área que me desse mais resultados profissionais e financeiros. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu fiz o vestibular do FMG, na época era o vestibular mais antigo, é diferente de hoje, né? Que é o Enem e tal. Então era bem mais concorrido e bem mais difícil. E aí eu nem imaginei que talvez eu iria passar assim de cara, todo mundo sempre falava que era muito concorrido, e aí de cara ali eu já consegui uma aprovação. Fiquei, acho que na época, em 15º lugar, eram 35 vagas, né? Olha! E ingressei na UFMG. E dentro desse curso, ele é um curso das ciências humanas aplicadas, né? Sim. Então você aprende uma parte de ciências humanas, a parte da gestão da informação em si, você pode atuar em bibliotecas ou em centros de informação e documentação, e tem uma parte também de negócios. E o que acontece? Nesse meio tempo que eu fazia a faculdade, eu tinha um colega de trabalho, estava trabalhando numa empresa na área de pesquisa de ciência econômica, Sim. Que ele era da área de TI, e nós tivemos a ideia de criar uma startup da área de tecnologia voltada para contratação de prestadores de serviços, né? Isso em meados de 2012, 2013. Olha! Resumidamente, essa ideia que nós concebemos, a gente criou um projeto, começamos em eventos a apresentar essa ideia. Em um desses eventos, nós conhecemos uma diretora da Fundação Dom Cabral, né, que é a maior escola de negócios da América Latina há muitos anos, e ela apreciou muito a ideia e falou assim, olha, eu gostei tanto dessa ideia que a gente quer acelerar isso aí. E aí a gente levou esse projeto na Fundação Dom Cabral, conversamos com alguns professores, eles tinham lá um projeto que estava trazendo empreendedores para dentro da Fundação Dom Cabral para receber mentoria e uma qualificação em gestão de negócios. E aí a seleção, acho que eram de 15 pessoas, e aí tinha mais de 100 pessoas, ou mais que isso, inscritas, né? E acabou que nós fomos selecionados, né, entre esses 15, e aí eu entrei numa imersão de 2 anos na Fundação Dom Cabral. Então tinha dia que eu saía daqui de Belo Horizonte 7 horas da manhã, voltava 10 horas da noite, o dia todo, tendo aula com professores de Harvard, professores internacionais de negócios, grandes empresários do setor de metalurgia, de mineração do Brasil, né? E aí foi onde eu desenvolvi mais ainda essa parte da gestão de negócios, porque ao mesmo tempo que meu projeto era acelerado, eu também estava participando de uma formação em gestão de negócios na melhor escola da América Latina. E aí, a partir disso aí, minha mente se abriu para um monte de possibilidades. O nosso projeto, a nossa startup, a gente fez alguns testes, ela caminhou durante algum tempo, depois desacelerou, aí o meu sócio, na época, ele foi para a área de tecnologia, que era a área dele, foi focar em outra coisa, saiu do projeto. Eu retomei esse projeto algumas vezes, depois finalizei, depois eu deixei ele na geladeira. Mas nesse meio tempo fui tendo outras iniciativas, enquanto eu fazia a faculdade, né? Então eu tive na época um negócio na área de gestão da documentação com um colega de faculdade. Nessa época também eu comecei as minhas palestras, né? A minha primeira grande palestra foi para uma plateia de cerca de 50 executivos do Santander, pela Fundação Dom Cabral. Olha. E aí, o que era para ser uma palestra assim, de uns 10, 15 minutos para falar do projeto, acabou virando uma palestra de quase 40 minutos, porque gostaram muito, né? E como eu já gostava muito da comunicação, de apresentar na frente e tudo mais, eu vi que ali tinha um caminho para mim nas palestras. E nesse meio tempo eu fui estudando outras coisas, programação neurolinguística, desenvolvimento humano, gestão, liderança, né? E fui trazendo essas competências e me desenvolvendo na área de palestras corporativas também. Então, às vezes surge um convite, ia dar uma palestra numa empresa, né, e tal.
Isso quando eu tinha aí meus 24, 25 anos, talvez. Eu estava já finalizando a faculdade. Eu tranquei um semestre uma época, depois retornei, e aí fiz a minha formação, e quando eu terminei a faculdade, quase que de imediato eu terminei também a formação da Fundação Dom Cabral. E aí com isso eu já tinha ali toda uma visão relacionada a negócios, né? Quando eu terminei a faculdade, fui trabalhar na minha área durante algum tempo. Peraí, eu posso te interromper? Por favor. Nós vamos fazer o segundo bloco. Que eu estou indo aqui, mas pode me interromper. A gente volta já no segundo bloco. Segundo bloco, aqui o menino é acelerado. Nós já estamos lá terminando o que você fez no FDC com a startup. Você começou em 2002. 2012. 12. Isso. Perfeito. Fundação Dom Cabral, 2012. 2012. E aí você colocou na geladeira, depois... Isso, Aí vamos lá. Aí esse projeto, essa startup, que era voltada para contratar prestadores de serviço, encanador, bombeiro, etc., nós começamos a desenvolver, fizemos alguns testes, depois ela foi para a geladeira, porque o meu sócio na época foi fazer outra coisa, né? Certo. Tudo combinado, tudo, né, devidamente alinhado. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a dar minhas palestras, né, de forma esporádica ali, algum convite aqui e acolá, pessoal da igreja também, né, etc. Ao mesmo tempo, também, eu comecei a pregar na igreja, né? Eu sou evangélico já há muitos anos, desde meus 15 anos. Então, eu comecei a trazer esse dom da comunicação para o trabalho ministerial de igreja, né? Quem é evangélico conhece muito bem, né? E, nesse meio tempo, eu trabalhei na minha área, né? Trabalhei no SESC. Depois do SESC, eu passei um concurso público. Por acaso, eu fiz um concurso, né? Da Polícia Militar. Passei nesse concurso, fui nomeado policial. Mas não me identifiquei com aquilo ali. É mesmo? Né? Não me identifiquei, vi que não era para mim. E era policial trabalho externo mesmo? Sim, mas quando você entra na Polícia Militar, você tem um período de treinamento. Ah, entendi. Né? Então, no treinamento, eu fiquei ali alguns meses, depois eu saí. Você não deu conta? Na verdade, não é uma questão de dar conta, eu não me identifiquei. Não identificou. Para mim, né? Não era uma coisa que fazia sentido para mim, todo aquele contexto do militarismo, da profissão depois em si, etc. E aí, quando eu saí, eu falei assim, bom, agora eu tenho a oportunidade de entrar de cabeça no empreendedorismo, né? Porque até então eu estava conciliando CLT com meus projetos e tal. E aí era que ano? Isso era 2018. Olha. Eu tinha casado em 2015, né? Enfim. Então, em 2018, foi quando eu abri uma loja, né? Junto com um amigo meu, uma loja lá no bairro Castelo, onde a gente trabalhava com venda de bolsas, mochilas, sapatos e consertos também. Ele tinha muita essa habilidade. E com isso, a gente começou a realmente encarar o comércio, né? Ver o que é você atender o cliente na boca ali do balcão, né? Você contratar funcionário, você demitir funcionário. Então, eu entendi muito na prática o que é o comércio em si, o comércio de rua mesmo, né? Loja aberta, funcionário e tal, pagar imposto, aquela coisa toda, né? Estoque, etc. Até então eu trabalhei muito no setor de serviços, né? Como esse projeto de gestão da informação e documentação. E nesse período foi um período onde eu aprendi muito, né? Eu realmente hoje eu falo que eu entendo muito as dores dos meus clientes, porque eu vivi essas dores também, né? E foi onde eu coloquei em prática o que eu aprendi naqueles anos todos de estudo também, né? Tanto no FMG, nas disciplinas voltadas para administração, como também na Fundação Dom Cabral. E nesse tempo todo, Lorena, sempre estudando muito, né? Então, eu sempre estudei muito por conta própria, lendo livros, fazendo cursos livres, né? Procurando mentores que me ajudassem, me orientassem, né? E com isso, eu tive esse período, né, como comerciante, né? Eu fiquei por conta do comércio durante esse período, até que chegou o momento da transição para a consultoria, né? E o que acontece? Eu conheci um consultor que ele tinha mais de 15 anos de mercado, Wellington, o nome dele, né? Ele tinha uma empresa de consultoria e ele queria formar outros consultores, né? E nesse meio tempo, a gente conversando, ele falou, olha, eu tô vendo em você características que eu quero em alguém que eu possa formar e ensinar o que eu sei fazer. Aí nós fizemos um combinado, né? Eu me tornei como se fosse uma espécie de franqueado dele, né? Licenciado da marca dele, e ele começou a me ensinar o que era o trabalho de consultoria no jeito dele fazer, né? E com isso, aí a gente está falando aí de 2018 para 2019, né? Foi onde eu comecei, de fato, a fazer consultoria na prática, né? Visitar a empresa, conversar com o empresário, né? Entender a dinâmica do empresário, resolver as dores da empresa, dar orientações, recomendações. Então, eu digo que 2018 e 2019 foram 2 anos de muito aprendizado. Porque eu estava começando a consultoria, né? Eu era inexperiente, eu estava aprendendo com alguém que sabia muito, eu estava aprendendo também na prática aquilo que eu via no meu dia a dia,
e também os meus conhecimentos acumulados. Então, eu dizia que foi uma junção de tudo, né? A minha experiência com empreendedorismo, o meu conhecimento, a minha prática diária com aquilo que eu já tinha feito de serviço, de loja e tudo mais, e alguém me ensinando, me orientando, eu juntei tudo isso e criei o meu jeito de fazer o trabalho de consultoria, né? E aí foi nesse período que realmente eu comecei a entrar de cabeça nas consultorias empresariais, né? Mantendo as palestras também, em eventos, né? Sendo contratado, mas entrando mais firme nas consultorias com as empresas que eu comecei a atender. Maravilha, gente. Fantástico. Então, peraí. Então, de consultoria você tem uns 8 anos já? 8 anos. 8 anos. Desde 2018. Já pensou em participar do Sebrae? O Sebrae, eu nunca participei ativamente, eu nunca entrei lá como consultor. Eu estou lá há 11 anos, você sabe, Você né? está no Sebrae? Eu não sabia, anos. não sabia que você é consultor de Sebrae, não. Lá eu sou consultor, é credenciado. Credenciado, entendi. Né? Você pode ser um credenciado, ainda mais com a sua expertise. Legal. Isso. É só você entrar no credenciamento, eu te mando o link. Eu vou dar uma olhada nisso aí. Abrindo os editais, é uma empresa paraestatal, você passa pelas etapas, passou na sua área, tem um rodízio de demandas dentro das áreas que você selecionar de acordo com sua, tanto a competência técnica quanto de colégio, estudo, né? Faculdade. Eu tive contato com o Sebrae, Lorena, eu conheci uma pessoa da área de marketing do Sebrae, nós fizemos uma parceria durante um período. Quem né? que é? Eu não lembro o nome dela, porque a nossa parceria foi anterior à pandemia, e depois eu perdi um contato, eu não lembro o contato dela. É terceiro? É um terceiro do Sebrae? Eu acho que ela é direta, acho que ela não é terceira, não, tá. porque ela falou que era vinculada direta. E aí a gente começou a conversar, ela falou disso, do credenciamento, mas eu não fui atrás para procurar saber. Por quê? Eu estava numa fase que eu estava enchendo muito a minha agenda, né, e captando muito meus clientes, entendendo as demandas, então eu estava muito focado naquilo que eu precisava fazer com os clientes que estavam na minha carteira, né? Aí depois de um tempo a gente conversou sobre isso, aí veio a pandemia, e a pandemia mudou o jogo todo, né? Eu fazia muita consultoria presencial, depois passou tudo para online, né? Então, isso aí ficou um pouco meio que ao largo, digamos assim, né? Mas é uma coisa também que tá no meu leque, né? Não tem por que não procurar saber. Depois eu te mando as informações. Beleza, eu vou querer sim. Acho que vale a pena. Então, assim, esse processo todo, né? Eu como credenciado também dessa empresa de consultoria do Wellington, né? Então, você continua com ele? Não, hoje não. Hoje eu já estou independente, na sua, né? Isso, A gente tem algumas parcerias, mas não diretamente como era uma espécie de franqueado, né? Então, por força também desse contrato que eu tinha com ele, eu não poderia me credenciar em outros lugares, entendi. Então, de algum tempo para cá, de um ano e meio, a gente foi fazendo esse processo. Ele mudou o jeito de fazer consultoria também, né? Ele tem um outro tipo de negócio hoje, que é ligado a empreendedorismo e consultoria mais diferente. Então, de certo modo, de um ano para cá que eu estou um pouco mais voltado para outros tipos de modelos de consultoria também. Excelente. Bom, vamos fazer um intervalinho? Sim, perfeito. Já voltamos no próximo bloco. Terceiro e último bloco. Lembra do Jô? Lembro do Jô Soares, eu lembro. O que eu queria que você fizesse nesse bloco? Ele é um bloco menor. Eu queria que você desse pra gente uns 2 cases de sucesso dentro da sua atuação, né? Tanto na franquia quanto no seu negócio próprio, onde essa pessoa que foi impactada positivamente, né? O empresário ou colaborador, né? Possa ter te dado um bom feedback do seu trabalho. Você consegue lembrar? Porque, gente, aqui não tem nada marcado, é um café. Aí eu tô pegando ele aqui de surpresa. Isso aí. Bom, são vários cases, né? Nesses anos todos, graças a Deus. Eu sempre tive resultados muito bons, né? Mas tem alguns sim que chamam a atenção. O primeiro case é uma minha cliente que é uma das mais antigas, né? O nome dela é Mica, né? Ela com certeza vai ver esse vídeo depois. Ela é Micaele Chagas, ela é dona de uma confeitaria na região do Glória. E ela me procurou em 2020, né? Época da pandemia, numa fase que ela precisava muito organizar o financeiro dela, entender os números, organizar a equipe, desenvolver competências de liderança e tudo mais. E nós começamos um trabalho em 2020, onde realmente eu peguei ela pela mão e fui trazendo ela num processo de consultoria muito bem amarrado, implantando gestão financeira, implantando gestão de pessoas, orientando como se tornar uma líder melhor, orientando como organizar melhor os processos, estoque, precificação. Então eu diria assim, que ela é uma cliente, um dos melhores cases que eu tenho, porque a gente fez tudo o que precisava fazer para organizar um negócio, né, que estava desorganizado. Ela começou, quando eu comecei com ela, tinha uma lojinha pequenininha, numa avenida lá no bairro,
E depois de alguns anos de consultoria, ela foi para mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, ela foi para uma loja maior em outra região mais nobre do bairro, com muito mais estrutura, praticamente duplicou a equipe dela. Olha. E o faturamento, né, tranquilamente dá para a gente dizer que o faturamento dela subiu ao longo do tempo aí, alguma coisa em torno de uns 40% a 60%. Nossa, em quanto tempo? Eu diria aí que em torno de uns 3 anos, mais ou menos. Muito bom. Em torno de 3 anos, né? Mas é uma empresária que executou. É uma empresária que executou, exatamente. Às vezes a gente não executa, né? Exatamente. Eu gosto muito de citar o exemplo dela, porque ela é uma pessoa assim. Ela sempre conta a história dela. Ela veio do interior, mora em Belo Horizonte, trabalhou CLT há muitos anos, e ela sempre foi muito sonhadora. E quando ela foi para a área de confeitaria, ela começou a vender doce em casa, mas ela não queria ser só uma confeiteira que ficava vendendo doce dentro de casa. Ela queria ser uma empresária. E quando ela me procurou, ela falou assim, Renato, eu quero ser uma empresária. E foi onde, de fato, eu pude orientar ela nas competências empresariais, mas ela executou muito bem aquilo que eu orientei. E ela é minha cliente até hoje. Então, a gente está falando aí desde a pandemia, são 6 anos, né? E a gente mantém uma parceria muito sólida. Depois que ela organizou muita coisa, a gente desenvolveu outras coisas. Nós planejamos a abertura de outras unidades. Hoje a gente está conversando sobre outros modelos de negócio para a empresa dela, para crescer mais o faturamento, né? Hoje o faturamento dela é muito superior ao que tinha no começo, né? E ela sempre indicou muito o meu trabalho, justamente porque os resultados que ela obteve, né, através do trabalho de consultoria, sempre foram muito consistentes. E muitas pessoas até viam o crescimento dela e falavam, pô, quem está te ajudando? Qual que é? Eu falei, não, tem um consultor que me ajuda. Agora, o que eu sempre falo com meus clientes, Lorena, eu não sou responsável diretamente por nada. Quem faz é o empresário. Eu ajudo no como, eu oriento, eu trago competência, ferramenta, direcionamento. Mas quem executa é quem está ali à frente da empresa, à frente do negócio. Se a pessoa não pegar para executar, realmente não vai ter como ter resultado, né? Então, o caso da Mica, né, realmente é um caso, assim, muito bacana e que eu gosto muito de citar, porque realmente trouxe bons resultados. E um segundo case, como você falou, é uma clínica de Pilates, que fica ali no bairro Ouro Preto, chama, eu não sei se elas trocaram o nome, mas na época chamava Sinergia Pilates. Duas empresárias, a Camila e a Ana Paula, 2 fisioterapeutas. Elas me chamaram antes da pandemia, quase quando eu comecei a trabalhar com consultoria, elas me chamaram, né? Certo. Uma situação de também desorganização financeira, organização de equipe e tal. E lá também nós implantamos passo a passo cada um dos processos. Então foi muito legal, né? Depois elas desfizeram a sociedade, eu ajudei elas no valuation da empresa, para que uma comprasse uma parte da outra. Então também é um caso muito legal. Ficaram comigo em alguma coisa em torno aí de uns 4, 5 anos de consultoria. Depois disso, eu ainda continuei sendo consultor de uma delas, né, individualmente, que ela estava recomeçando o negócio dela em outro estado. Então, também é um case muito legal que eu tenho nas consultorias. Que maravilha! Olha, o nosso podcast já acabou. Que triste! O que eu queria agora, assim, que a sua presença aqui foi ótima, que você é um cara muito dinâmico, e coincide muito com as 4 áreas que eu atuo também, né? Que eu tenho bacana, hoje são legal. 4 negócios. Sim, né? sim. Além do café delas, tem a empresa aí. Que eu sou sócia com meu marido, já tem acho que 12 anos, se eu não me engano. Bom, a sua vinda aqui foi ótima. E eu queria, só para finalizar esse podcast, que antes de você passar suas mídias, tá? Do pessoal entrar em contato, que você deixasse uma frase ou algo motivacional para quem empreende, porque o podcast, o Café Delas, né, que começou como podcast, hoje é videocast, também negócios internacionais, né? Ele é o podcast, é a marca das pessoas empreendedoras, né? O delas, muitas vezes as pessoas acham que só elas, as mulheres. Entendi. E, na verdade, o apóstrofo, né, do delas, elas, pessoas, né? Ah, sim. Eu queria que você deixasse, assim, alguma informação para essas pessoas empreendedoras, quem vai te procurar, quem não vai te procurar, mas que fosse uma motivação. O que você pode trazer para a gente? Então, Lorena, eu poderia citar uma série de coisas, né, nesse período de consultoria, mas eu queria deixar uma única frase, né? Esperança não é uma estratégia, tá? Eu aprendi isso com o meu mentor, o Wellington, e eu repito isso sempre para os meus clientes. Por quê? Se você esperar que a sua empresa ela melhore sozinha, né, como eu ouço de muitos empresários, isso aqui vai melhorar, o tempo vai passar, as coisas vão se resolver, não melhora e não resolve. E, na verdade, se você esperar, a tendência, né, é que justamente a sua empresa caminhe para o caos e até para quebrar, né? Então, assim, se você é um empresário, uma empresária, quer melhorar a sua empresa, quer melhorar seu negócio, busque ajuda, busque conhecimento. Você pode buscar um consultor igual eu, né? Posso te ajudar com o maior prazer. Eu converso com todo tipo de empresário, do que é pequenininho ao dono de indústria, que eu atendo também.
Mas você pode buscar conhecimento em livros, em cursos, em capacitações. Uma consultoria é melhor, obviamente, porque é alguém te orientando de forma personalizada, entendendo as suas dores e implantando ferramenta de forma personalizada. Mas o empresário que ele não busca conhecimento, ele está fadado à estagnação, né? Verdade. Então, uma empresa, ela precisa, sim, de conhecimento, de inovação. Eu sempre falo que as grandes empresas, se você vai dentro delas, Coca-Cola, qualquer uma dessas, tá cheio de consultores lá dentro. Por quê? Porque o grande empresário, ele entende a importância de ter conhecimento sendo implantado na empresa dele o tempo todo. Então, eu sempre falo o seguinte, todo empresário, ele merece um consultor empresarial. Ele precisa. Então, né, a minha recomendação é essa. Esperança não é estratégia, não. Se você quer melhorar, quer que a sua empresa se organize, que ela cresça, que você estruture, que você alcance seus objetivos empresariais, você precisa buscar ajuda. E se eu puder te ajudar, né, como consultor, com certeza será um prazer e eu tenho muita alegria de fazer o que eu faço. Esperança não é estratégia. Não é estratégia. Ó, mais uma aprendi hoje, hein? Exatamente. Meu amigo, sucesso. Obrigado. Parabéns que você vai ser um papai recente. Muito obrigado. Super feliz com isso também. Deus abençoe lá você e sua Amém, família. nós todos. Viu? Deixe todas as suas mídias aí pro pessoal te procurar. Perfeito, maravilha. Vocês me acham no Renato Barbosa Palestras, né? Eu tinha um Instagram anteriormente que infelizmente ele saiu do ar, né? Como aconteceu com muita gente, né? Olha. A Meta teve algumas situações que aconteceram isso, né? Com várias pessoas. Mas no Renato Barbosa Palestras é um Instagram que eu sempre tenho conteúdo atualmente. E o meu WhatsApp comercial, vou deixar o número aqui, 319-8959-1008. Só me chamar lá, sempre vai ter alguém para atender, responder, dar um retorno. E é isso, tá? No Instagram, no WhatsApp, vocês conseguem falar comigo, conseguem ver meu conteúdo. E vai ser um prazer ajudar aí quem quiser a minha ajuda. Maravilha. Inclusive, na gestão do tempo e organização, que é uma área que eu estudo aí também há mais de 10 anos. Então, com certeza, aí tem boas novidades nessa área também. Gente, ele é polivalente, a gente falou só mais ou menos de uma área aqui, mas ele atua em várias áreas. Já quero voltar, hein? Isso aí. Vamos combinar. O Café Delas, então, vocês encontram Café Delas Oficial em todas as mídias. Tem algumas marcas que estão copiando o nosso nome, mas a marca já é registrada, Café Delas, tá? Nós temos 2 registros já. Vocês encontram o Café Delas Oficial no YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook e também no meu LinkedIn. E nos grupos, né, Renato? Os grupos de WhatsApp, nos status WhatsApp. Quando a história do Renato for ao ar, vocês vão ficar sabendo aí pelo cronograma, logo, logo. E aí ele vai ter as 5 publicações no Instagram, com collab, e todas as mídias a gente divulga toda a história dele aí. Bacana. Tá bom? Excelente. Então, até o próximo Café Delas.